Sejam bem-vindos todos que acompanham este programa de entrevistas que faz parte do projeto Cidade Viva, uma realização da TV Foto Bruna, que busca resgatar a história de Álvares Machado. A nossa entrevistada de hoje é a educadora que coordenou uma instituição de referência no ensino de Álvares Machado, o Centro Educacional SESI, desde a sua fundação na cidade em 1968. Só a deixou quando se aposentou da escola, no final da década de 1990. Pedagoga por formação, fez os seus primeiros estudos na Faculdade de Ciências e Letras de Tupã e depois se graduou em Educação Artística na APEC de Presidente Prudente. Foi também professora da Rede Pública de Ensino. Muitos dos que nos assistem, com certeza, estudaram sob sua direção. Agradecemos por nos conceder esta entrevista, educadora Dilce Andrade Teixeira Echeveste Visconde. Dona Dilce, conte-nos um pouco de sua história de vida, sua família. Gostaria de cumprimentar todos que me assistem e dizer que eu estou um tanto emocionada em estar sendo entrevistada por dois ex-aluninhos do SESI, o Gilmar, o cinegrafista, e o João Paulo, o jornalista, que sempre nos deram muitas alegrias durante a temporada que eu convivi com eles lá e continuo convivendo até hoje. Falar um pouco de mim, primeiro, meu nome, Dilce Andrade Teixeira Echeveste Visconde. Nasci no bairro Córrego da Paca, hoje quilômetro 4, na cidade de Álvares Machado, numa residência de madeira muito humilde, pequena, e tive como pai o senhor operário, lavrador, que sempre trabalhava na roça, e minha mãe era doméstica e costureira. Uma família numerosa, mas muito humilde. Só que não passamos fome. Passamos por algumas dificuldades na vida, como toda família passa, mas sempre os meus pais tiveram o empenho de fazer com que todos os filhos estudassem, pelo menos o essencial. E isso me gratifica muito, de saber assim, o empenho que os meus pais tinham pela educação dos filhos, porque quando eram pequenos, eles não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Ele fez com que todas as pessoas, tanto ele como a minha mãe, fizeram com que todos os filhos conseguissem uma formatura. E isso me envaidece muito. Sobre meu trabalho, eu passei 31 anos e 5 meses como coordenadora do SESI de Álvares Machado. Trabalhei mais de 20 anos na Escola Angélica de Oliveira. Trabalhei também na Escola Técnica Municipal, hoje é o Prezinho, né? Funciona lá o Prezinho e primeiro, se não me engano, primeiro grau. Trabalhei também em Álvares Machado, no antigo grupo escolar, onde iniciei os meus primeiros passos na carreira de educação. Eu consegui um trabalho naquela época, era servente, mensalista, hoje auxiliar de serviços gerais. Trabalhei lá durante 5 anos, foi um aprendizado muito bom, eu adquiri muita experiência no campo da educação e como eu sempre tive muita vontade de ser professora, eu aprimorei os meus conhecimentos através dos estudos que eu vinha fazendo e do relacionamento com os professores e com os diretores que passaram por mim também. Durante o meu trabalho no grupo escolar, eu participava de atividades de limpeza, de levar as crianças no centro de saúde, atender assim, chamados na classe quando alguns alunos passavam mal, e trabalhava também no gabinete dentário, onde eu adquiri uma experiência muito grande e futuramente eu pude aplicar no SESI tudo que eu aprendi no gabinete dentário também, como a esterilização de instrumentais, como buscar crianças na sala de aula, observar os tratamentos dentários, verificar as cáries das crianças também. Eu era muito curiosa e isso ajudou muito para mim no futuro.
Dona Dilce, a senhora falou um pouquinho da vida da senhora aí, não é? De como a senhora se preparou e acabou indo parar no SESI. O SESI completou 46 anos agora em 2014 em Álvares Machado, porque foi fundado lá em 1968. A senhora pode nos dizer por que se decidiu pela instalação do SESI em Álvares Machado, Dona Dilce? Acontece que em Presidente Prudente havia um centro educacional, SESI, que funcionava no prédio da Igreja Metodista. O pastor Silas Franco, que era o pastor na época em Álvares Machado, ele também teve um interesse muito grande, sabendo que a igreja tinha o salão onde faziam as reuniões, onde praticavam os cultos religiosos, e na parte superior eram salas que eram destinadas à catequese do pessoal da igreja. Não sei se posso dizer assim, catequese, estudo bíblico, né, das crianças, nos domingos. E durante a semana, durante o dia às vezes também à noite, essas salas eram vagas. Então o pastor teve assim, um interesse muito grande em conversar com os membros da igreja e levar o SESI para Álvares Machado. Foi assim que aconteceu. O SESI funcionou no prédio da Igreja Metodista desde o ano de 1968 até 1971. Só para situar as pessoas que estão nos acompanhando, é ali onde se situa a Igreja Metodista mesmo hoje, só que no caso era na parte onde hoje é o salão, né? Que eles construíram um novo templo, não é? Sim. Na esquina. Sim. Então o SESI funcionou no templo anterior, que é onde hoje é o salão da Igreja Metodista. São salas ainda, né? Uhum. São salas ainda, né, que são ministrados ensinos religiosos, né? E na parte da frente, onde é construída a igreja hoje, era o nosso pátio. E havia uma casa de madeira onde se preparava a merenda escolar das crianças, naquela casa. E na parte superior do salão, onde é o salão da igreja hoje, eram essas 4 salas, 2 salas de um lado, 2 do outro, que nós tínhamos funcionando 4 classes de manhã e 4 classes à tarde. Perfeito. Eu quero até perguntar algo para a senhora sobre isso que a senhora está colocando, da questão da cozinha, não é? 2 coisas que eu quero perguntar à senhora. É verdade que no início a escola sofreu uma certa discriminação na cidade porque possuía alunos pobres, negros, mesmo evangélicos, e também se os utensílios que serviram para essa primeira cozinha, se foram doados, foi fruto de uma coleta na cidade? Não, os materiais da cozinha pertenciam à Igreja Metodista. Os pratos, os tambores, os caldeirões grandes onde era confeccionada a merenda, eram todos da igreja. Houve, sim, a necessidade de fazermos campanhas na cidade para angariar hortaliças, frutas e diversos alimentos, porque havia, naquela época, um governador que mandava a merenda escolar industrializada. Então, ela vinha em pacotes. E as crianças rejeitavam, dizendo que o gosto da merenda não era muito bom. Não apreciava o sabor, né? Não era saborosa. Então, houve necessidade da incrementação, da gente pedir colaboração no açougue, pedir carne 1 ou 2 vezes por semana. No sacolão, a gente pedia também as verduras, os legumes, e fazer assim, uma campanha junto a carros que estacionavam na cidade. Havia um sargento que era muito caridoso, então ele nos ajudava muito quando saía pelo sítio, ou mesmo assim na cidade, ele pedia para os amigos frutas para levar para a escola. A senhora se recorda do nome desse policial? Eu recordo. Dirceu Albuquerque. Ele era sargento, era uma pessoa muito caridosa, sempre voltada assim, para a atenção daqueles que mais necessitavam. Isso me encantava muito, esse procedimento que ele tinha, e ele sempre aparecia e oferecia uma ajuda. Principalmente quando ia no sítio, vinha sempre trazendo alguma coisa. Nós contávamos também com a ajuda de um pai de aluno que trabalhava na Casa da Lavoura, e esse pai também fazia muita coleta no sítio e trazia para a merenda escolar.
Agora, é verdade sim, João Paulo, que a escola foi discriminada. Não por todas as pessoas, por um grupo menor. Mas a escola foi conceituada como escola de pretos, escola de pobres e escola de crente. Só faltaram acrescentar que seria coordenada por uma diretora que tinha um cargo mais humilde no Estado, que era o cargo de servente mensalista. Então, nesse caso, não discriminaram, mas houve sim essa discriminação que durou uma temporada. Houve a necessidade de fazermos muitos trabalhos, muitos desfiles, muitas promoções, não somente para arrecadar dinheiro, como também para destacar o nosso trabalho e mostrar para o povo de Álvares Machado que ali se instalava uma escola que pretendia fazer o melhor pela educação. E foi assim que nós iniciamos o nosso trabalho, com a participação da comunidade, com a participação dos pais, com a participação de médicos, de dentistas, de policiais, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiro de Presidente Prudente. Havia também um comandante do Aeroclube de Presidente Prudente, sempre nos auxiliava, sempre com palestras também, e às vezes emprestando alguns utensílios para a gente. Nós tínhamos também a colaboração de um tenente, que era do 18º Batalhão do Presidente Prudente, e ele nos auxiliava muito também. E várias firmas também, do Comércio do Presidente Prudente, Álvares Machado, ajudavam no patrocínio da Festa da Sodinha. Houve, então, como disse, muita vontade, muita coragem, muito entusiasmo para a gente realizar muitas promoções e destacar assim o nome do SESI. Com o tempo, essa discriminação foi terminando. A senhora fez um memorial aqui, não é? E diz que na primeira equipe que vocês formaram para trabalhar no SESI, havia 8 professores, uma servente que também era merendeira, vocês receberam um tratamento pedagógico, e é interessante que a senhora disse que vocês fizeram cartazes enfocando que o SESI forneceria materiais gratuitos aos alunos, a igreja colaborou fazendo uma divulgação, e com isso vocês conseguiram fazer as matrículas 211 alunos, é isso? 211 alunos em 1968. Como eu já disse, a gente teve necessidade de fazer muita campanha e divulgar muito. E uma das razões do SESI ser discriminado também era por dar o material. Então o pessoal acreditava assim, já que dá todo o material é só para criança pobre. Então poucas crianças da classe média ou da classe média alta procuravam o SESI. Não sei também se eles pensavam que iam angariar aqueles materiais, ia fazer falta para outros. Não sei o que passava na cabeça das pessoas, né? Nunca perguntei para alguém o que passava na cabeça deles, realmente. E uma coisa interessante também é que a senhora disse que na primeira equipe não havia nem escriturário e nem inspetor de aluno, e que não tinham máquina de escrever, não. E que as fichas eram feitas à mão, é isso? Tudo era manual, tudo. Eu contava com a ajuda de alguns professores, né? E a escrituração toda da escola era feita, o trabalho de escriturário, o trabalho da coordenadoria, o trabalho de preparação de reuniões de pais, de reuniões de professores, enfim, tudo que a gente fazia, marcar entrevista, marcar palestras na escola, encontros com personalidades do município para sempre colaborar numa assistência melhor aos nossos alunos. E uma coisa interessante que a senhora menciona também é que vocês tinham uma visão de que para que tivesse uma aprendizagem produtiva, era preciso atuar também sobre a saúde, família e comunidade. E é nesse aspecto que eu pergunto, porque a escola chegou a instalar na frente do prédio uma viatura para realizar abreografias, né? Sim. E o pessoal da Santa Casa, do posto de saúde, fazia exames de saúde, não é? Sim. Tem até uma coisa interessante aqui, que vocês conseguiram uma doação do laboratório que fabricava o biotônico Fontoura, e todos os alunos, depois da merenda, tomavam uma colher, é isso mesmo? É verdade. Houve essa necessidade porque nós tivemos na nossa matrícula inicial muitas crianças portadoras de verminose,
muitas crianças desnutridas e crianças que apresentavam problema de sono na sala de aula. Ao invés da aprendizagem, ela dormia. E a gente pôde detectar problemas ocasionados em casa. Então, houve a necessidade da gente fazer uma campanha muito grande com relação à saúde, com relação a tratamentos dentários, aproveitar o consórcio da promoção social que havia naquela época, entrar em contato com o senhor presidente do consórcio e nos ajudar. E então a gente sempre estava assim coordenando campanhas educativas a fim de que pudesse melhorar a aprendizagem da criança. E também, no caso, nós recebemos 4 alunos que eles tinham perdido pai e mãe e eram adotados por uma família de Álvares Machado. E, nesse caso, eles eram portadores de problemas pulmonares também. Os pais haviam falecido com tuberculose. Então, nós resolvemos endereçar um ofício ao Palácio da Saúde de Presidente Prudente, a fim de que conseguíssemos um carro equipado para fazer os exames em todas as crianças. E foi uma vantagem muito boa, não só para nós do SESI, como para a comunidade. O carro passou a dar atendimento a todas as pessoas da cidade que se interessassem pelos exames. E depois eles forneciam remédios, se constatasse algum caso, né? Então, eram poucos. Agora, casos de verminose era uma verdadeira epidemia. Nós chegamos a constatar 4 tipos de vermes numa só criança. Então, eu contava com a ajuda de uma professora, que era professora da 3ª série, também habilitada em ciências, e ela se prontificava a levar no carro dela todos os materiais para o Palácio da Saúde, buscar, e nos encontros, através das reuniões de pais e mestres, nós passávamos os resultados e encaminhávamos as crianças e os pais para os postos de saúde a fim de conseguirmos remédios. E também essa campanha do Olavo Fontoura, era só escrever, mandar um ofício e a gente conseguia ajuda. Então, havia necessidade de maior fortalecimento das crianças. Perfeito. Uma preocupação que a gente tem, verificou na história do SESI, foi também na área odontológica. E a senhora fala muito do trabalho de um determinado dentista que colaborou muito no início, depois chegou até a falecer e Sim. deixou os instrumentos, né? Conta um pouquinho quem era esse dentista e como é que foi a história dele. Sim, falo com muito orgulho, saudoso dentista, Dr. Orlando Pinto de Almeida Castro, e era dentista do grupo escolar onde eu trabalhava e também prestava serviço junto ao gabinete dentário. Isso me empolgava muito, eu gostava muito de chamar as crianças para os tratamentos e depois eu fazia questão de acompanhar o tratamento durante as horas que eu permanecia no gabinete dentário. Eu fazia a esterilização do material, dos instrumentais utilizados, depois acomodava cada qual no seu lugar e com isso eu fui adquirindo alguns conhecimentos que me serviram depois posteriormente. Aí com a minha saída para o SESI, daí uma temporada, o Dr. Orlando começou a verificar que ele estava atendendo rapidamente os alunos do grupo escolar e havia um tempo vago que ele poderia aplicar aos nossos alunos no SESI. Então, ele solicitou uma autorização da supervisora dele no estado e que ele pudesse atender as nossas crianças também. E assim eu levava, todas as vezes que eles ligavam para a gente, solicitando o comparecimento de 4, 5 alunos, eu levava até o gabinete dentário. Passava, entrava no estabelecimento onde eu trabalhei, que depois eu saí, e continuei sempre levando as crianças e sendo sempre muito bem atendido pelos diretores. Eu guardo muitas saudades. E tem uma situação que quando ele faleceu, me parece que ele manifestou o desejo que o consultório dele, o material fosse doado, ficasse com o SESI, é isso mesmo? Eu não tenho muita certeza se ele fez algum pedido, mas eu sei que ele deixou uma carta escrita para a esposa dele, fazendo uma série de recomendações, caso ele viesse a falecer durante o tratamento que ele ia fazer em São Paulo.
E depois, com o falecimento dele, eu fui procurada pela esposa do Dr. Orlando, que disse-me que o gabinete dentário utilizado pelo Dr. Orlando na sua residência seria doado para o SESI. E eu recebi com muita alegria, tanto é que não existe nenhum gabinete dentário na rede SESI. Esse daí era praticamente até uma discriminação, né? Porque só havia no SESI. Mas para mim era motivo de muito orgulho de saber que eu poderia dar continuidade daquele trabalho que eu fazia no passado. E aí, sempre marcando com uma dentista que nos ajudava muito, marcando palestras, convidando outros dentistas para fazer palestras na escola também, participando de concursos também, e ajudou bastante. Vamos falar um pouquinho do envolvimento da comunidade também na história do SESI. A gente vê que houve muitas promoções sociais em que a comunidade pôde participar, pôde ajudar. Exposições, bailes, quermesse, bazares da Pechincha, a festa da Sodinha, né? Sim. Me parece que houve 10, 11 edições. Fala Sim. Um pouquinho desses eventos. Nós tínhamos a necessidade de fazer muitos eventos, não só, como disse, para arrecadação de dinheiro, porque de início a clientela era menos favorecida, mas não de um modo geral. Haviam alunos com posses também, e os pais desses alunos até nos ajudavam também. Mas havia necessidade de dar ênfase às nossas promoções, ser assim uma comunidade participativa, não ser só uma escola, ser assim uma comunidade que estava sempre em contato com os pais, com as autoridades e com o povo, de modo geral, na cidade. Então, o SESI foi muito reconhecido. Depois, todas as pessoas valorizavam os nossos desfiles. Quem não tem saudade das quermesses de rua, das quermesses no salão paroquial, do baile das flores, baile do Havaí, e assim por diante, muitos eventos que nós fizemos, e a consagração também, que foi a Festa da Sodinha, né? E ela durou 10 anos, e a gente sempre contava com a ajuda das meninas na participação do concurso, a rainha da Festa da Sodinha, e era uma alegria na cidade, não era só alegria nossa no SESI. Além de proporcionar uma arrecadação, que a gente não fazia questão de muito dinheiro, mas a gente proporcionava alegria para a criançada. Era uma festa sensacional. Um evento diferente que muita gente que a gente conversa nas ruas de Álvares Machado lembra da Festa da Sodinha com muita saudade, como a senhora mesmo diz, não é? A escola funcionava, como nós já comentamos, no prédio da Igreja Metodista na rua Antônio Bortoluzzi. Isso não era um empecilho, pois havia boa convivência com a Igreja Católica e o Poder Público Municipal. Mas aconteceu que, em 1971, é isso? O SESI não renovou o contrato com a Igreja Metodista. A senhora chegou a imaginar que a escola iria fechar nesse momento? Cheguei sim, porque não havendo possibilidade de ficar estabelecida a escola num prédio, para onde íamos? Íamos para que lugar, para que cidade? E onde essas crianças iam estudar? Como seria? Fracasso? Ou seriam assim, interrogadas? Você está vindo daquela escola que fechou? Ou a sua escola não existe mais? Então a preocupação foi muito grande. Até que um prefeito da região, ele tinha vontade de ter uma escola do SESI na cidade dele. E ele procurou a nossa divisão. E a nossa supervisora ficou interessada, porque havia um interesse muito grande do prefeito. E aí ela convocou uma reunião, participamos também, mas só que no caso do SESI ser estabelecido nessa cidade, nós não teríamos o nosso emprego garantido. E a situação das crianças também era aquela situação que eu já disse, horrível, né? De ser interrogada de onde ela veio, como ela saiu e que a escola havia fechado. Então, mas esse prefeito ficou muito entusiasmado
E para instalar uma escola do SESI numa cidade, precisava, na época, hoje eu não sei, não posso falar por hoje. Perfeito. Mas antigamente necessitava de uma autorização num órgão estadual, ou do diretor da escola, comprovando que a escola não atrapalharia o ensino na rede estadual. Ou também uma autorização do delegado de ensino ou do supervisor da cidade na época. E com isso, houve então, eu citei o interesse desse prefeito, mas ele procurou uma autoridade de ensino na cidade dele e o supervisor surpreendeu a todos. Ele disse que não havia necessidade do SESI naquela cidade e que iria atrapalhar o ensino público. Nossa. Graças a Deus, porque aquele gigante que está sendo construído lá em Álvares Machado e vai ser inaugurado logo, estaria na outra cidade. Então, quem ganhou muito com isso foi Álvares Machado. Naquela ocasião. Aí vocês também fizeram uma movimentação, não é? Foram atrás dos vereadores, do prefeito da época, para que mantivesse o SESI em Álvares Machado. Sim. Um dia eu estava conversando com o pastor Silas Franco e ele estava comentando que não haveria possibilidade mesmo, né, de acerto do contrato pelas duas partes, tanto SESI como Igreja Metodista. E aí eu fiquei assim muito aborrecida e sem saber o que fazia, né? E lembro-me perfeitamente que o saudoso pastor Silas Franco disse-me: Dilce, lute com todas as forças possíveis para que o SESI não se feche aqui em Álvares Machado. Porque se o SESI progredir, foi a Igreja Metodista que o trouxe. Mas se o SESI fechar, também foi a Igreja Metodista que o trouxe. Então, motivada por essas palavras do pastor, eu procurei a nossa supervisora. E aí ela deu as dicas de que eu deveria conversar com uns 3 vereadores com bastante influência no município e que tivessem um bom relacionamento com o prefeito. E a partir daí, conversei com esses vereadores, marcamos uma reunião na Prefeitura Municipal com o prefeito, saudoso prefeito também, Arthur Boigues Filho, e juntamente com as autoridades da nossa divisão regional, do SESI de Presidente Prudente, e estabelecemos uma conversa, todo mundo foi ouvido, todo mundo participou, e houve um interesse muito grande do prefeito encaminhar para os vereadores uma solicitação para desapropriação de um terreno e a construção da escola. E no ano de 1971 mesmo, durou quase um ano a construção. A construção foi inaugurada no dia 19 de março de 1972, no dia do aniversário da cidade. 19 de março de 1972, o SESI inaugurava a nova escola. A nova escola. Conta um pouquinho desse dia. Nós conversando aqui com o nosso cinegrafista que está ali atrás da câmera, ele disse que no dia estava lá, foi um evento interessante. Lembra um pouquinho para nós, Ana Dias? Sim. Essa data significa muito para mim, mesmo porque o SESI foi muito agraciado por Deus. Nasceu numa igreja evangélica, com uma comunidade toda evangélica do nosso lado. Nós tínhamos alunos de todas as religiões. E depois, quando fomos para o prédio construído pela prefeitura, fomos agraciados novamente, porque nós fomos nos avizinhar da Igreja Católica. Isso prova que Deus sempre esteve presente na nossa vida, sempre nos auxiliando. E isso dava assim, muita alegria para a gente de saber que a gente tinha, não tendo o ensino religioso na escola, mas que a gente tinha uma aproximação através das palestras, através de culto, através de missa. Então a gente tinha assim uma atuação também. E isso era muito bom. Bom, voltando na inauguração, houve presença de muitos deputados da região, presença de todos os membros da comunidade, de políticos,
alunos, professores, funcionários, autoridades do SESI da região do Presidente Prudente, autoridades do SESI de São Paulo. E foi uma festa muito bonita, com a participação de toda a criançada uniformizada. Tiveram a oportunidade de tirar fotografias e sentar pela primeira vez numa carteira muito bonita, aquelas carteiras de fórmica branca, que eu relembro muito bem. Um prédio novinho, intacto, com um piso muito bonito. E assim, é uma escola alegre, uma escola que deu assim, muito entusiasmo, né? A clientela já havia aumentado, nós já tínhamos um número mais crescente de alunos, dos 211 passamos no outro ano até 200 e pouco ainda, enquanto ficamos lá não podia crescer muito porque o prédio não comportava todo mundo. Mas depois, em 1972 para cá, até a época em que eu fiquei, nós chegamos a ter um total de 602 alunos. A escola cresceu muito. Né? Cresceu bastante, porque naquela época também houve um conjunto de professores que aumentou a equipe também, né, da equipe inicial, não foi isso? Sim, aumentou. Com o tempo foram se transferindo alguns, voltando outros, aumentando o número de classes, né? Então, a gente teve a presença de mais elementos na escola. Essa data 19 de março de 1972, 19 de março comemora-se a data da fundação do município, né? A senhora me disse que até então havia alguns desfiles, né? Hoje a gente comemora como aniversário do município a data da emancipação, que é de 1944, não é? Então essa data 19 de março foi exatamente por conta disso, de relembrar a fundação do município. Na nossa época se comemorava através de festejos religiosos, né? O dia de São José, no dia 19 de março, e também o aniversário da cidade. Depois, com o tempo, foi transferida essa data para o aniversário da cidade, para o dia da emancipação política do município. Ah, por isso que foi jogada para o final do ano. Que foi jogada para 30 de novembro. Ah, perfeito. Bom, aí começou uma nova vida, né? E dessa nova vida a gente se lembra de algumas iniciativas que a gente vê aqui. Por exemplo, eu me recordo do carro biblioteca que visitava o SESI. O SESI continuou com aquela ação tal qual existia lá no primeiro prédio, né? Fala um pouquinho das iniciativas do SESI. Sim, a partir de então. O carro biblioteca não era também só para atender os alunos do SESI. Ele vinha uma vez por semana, ficava estacionado ao lado da igreja metodista, atendia a nossa clientela, proporcionando o enriquecimento da leitura, da linguagem, da aprendizagem das outras disciplinas, contribuía muito, sim, porque nós não tínhamos uma biblioteca na escola. Além disso, o carro biblioteca, ele prestava serviço também para a comunidade. Todos aqueles que se interessassem, tanto criança como adultos, se interessassem por um livro, era só preencher uma ficha, retirava o livro, ficava uma semana com ele, na outra semana devolvia e fazia nova solicitação. O carro foi muito útil e no outro prédio depois continuou por longos anos também. Uma coisa, dona Dilce, que o pessoal lembra também é da fanfarra do SESI. A fanfarra do SESI marcou época, né? Fala um pouquinho dela para nós. Essa fanfarra, eu me lembro com saudades, né, das cores vermelha, preto e amarelo, que eu me inspirei numa guarda de Londres. Estava folheando uma revista, fiquei encantada com o uniforme e disse: o dia que nós tivermos uma fanfarra vai ser dessa cor, dessas cores. E ela nasceu assim. O prefeito da época, também o ilustríssimo senhor Arthur Buigues Filho, ele doou essa fanfarra para a nossa escola. Mas era uma fanfarra pequena, com apenas 21 instrumentos. Havia necessidade da gente providenciar alguém que regesse a fanfarra. Então, nós pudemos contar com o professor Antônio Garrido Campione, que ele já era um líder dentro da música, né? Uma pessoa super capacitada e estava sempre à frente do coral da Igreja Católica. E ele, substituindo por alguns meses lá na escola, ele aceitou, então, essa missão de reger a fanfarra também. Aí nós fomos fazendo algumas promoções no município, angariamos mais alguns instrumentos e chegamos a ter uma fanfarra com mais de 40 instrumentos. O pessoal participava bastante, né? O pessoal se empenhava nos ensaios. Quando nós recebemos a fanfarra,
faltavam 14 dias para o desfile. Deu tempo de ensaiar essa fanfarra e confeccionar ainda os uniformes para o desfile. Foi uma surpresa na cidade, né? A fanfarra ficou muito bonita. Então tem um pezinho lá na guarda da rainha, lá na Inglaterra. Tem, na Inglaterra. Eu gostei muito das cores, né? Chapéu não era igual, era diferente, mas a gente se inspirou também na banda de Londres. Muito interessante. Quem não se lembra com saudade desse período. E depois, dona Dilce, o que a senhora conta do SESI nos anos quando houve a mudança para lá, não é? Para a Rua Vicente Dias Garcia. O que a senhora viu evoluir até o momento em que a senhora conquistou a aposentadoria? Olha, a gente acompanhava os alunos, né? Quando saiu da escola, eles sempre entravam em contato com a gente, através dos familiares, ou eles mandavam carta, ou quando prestavam um concurso para um determinado trabalho, sempre entravam em contato com a gente. Quando prestava o exame da faculdade, a gente estava assim, sempre acompanhando e de vez em quando se interessando. E o que era curioso é que nós tínhamos alunos que tinham ganho até bolsa de estudo nos Estados Unidos. No caso de um aluno que fazia veterinária lá também, ele mandava uma carta e sempre dizia que saudades do professor fulano de tal, que saudade da professora fulana de tal, que saudade do espetinho da quermesse junina, que saudade das festas que o SESI promovia. E aí ainda continuam as mesmas festas. Então eu achei interessante, né, a gente poder acompanhar o aluno assim lá longe, e aí contando a história do passado do SESI, né? Era muito interessante para mim. Muito bom. Dona Dilce, a senhora viveu essa época, a educação, num outro momento, né? Qual que é a opinião da senhora sobre a evolução da situação educacional daquele período até os dias atuais? Qual que é a impressão que a senhora tem? Olha, antigamente o professor era uma autoridade na sala de aula. Quando ele falava, ele era respeitado como se fosse o pai e a mãe. E hoje parece que não existe mais a valorização do professor, não existe mais esse interesse na aprendizagem como havia antigamente. E eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que deveria ter uma reforma no sistema. Todo o sistema educacional brasileiro deveria ter uma mudança, porque hoje o professor perdeu a autoridade, o professor não pode mais chamar a atenção do aluno, o aluno enfrenta o professor e sempre usando o argumento: vou contar para o meu pai, vou contar para minha mãe, o meu pai vai ao advogado, eu vou no juiz e eu quero ver quem ganha a causa. É o que o aluno responde hoje, pelo que eu tenho ouvido e tenho visto através da televisão. Mas, antigamente, quando a gente convidava um aluno para ter uma conversa com ele, ou o aluno era encaminhado por um professor até a sala da gente, então o aluno morria de medo de que o pai e a mãe fossem chamados. E na segunda vez que ele fosse chamado, a gente ia dizer: vou chamar teu pai e tua mãe. Ele tremia. Ele morria de medo. Quer dizer, a presença do pai, da mãe, ou de qualquer um deles, era significativa na educação dos filhos. Os pais acompanhavam mesmo aqueles que tinham só primeira ou segunda série do curso primário, eles davam muita atenção ao chamado da gente e correspondiam. E com isso, a educação era valorizada. A gente conseguia fazer com que as crianças fizessem os afazeres de casa, os afazeres da sala de aula, com que as crianças não fumassem, com que as crianças não levassem droga para a escola. A gente começou a descobrir também problemas de crianças que tinham pais que usavam alcoolismo. A gente começou a promover campanhas educativas, porque você sabe, João Paulo, uma das piores drogas que existe e que pode acontecer na escola é quando a gente recebe uma criança portadora de um lar cujos pais bebem. Ou às vezes basta apenas o pai beber. Porque o álcool dele se apresenta dessa forma. Às vezes ele é incolor, às vezes ele se apresenta marrom, às vezes ele se apresenta avermelhado, às vezes ele se apresenta bordô. Mas é uma droga que penetra no organismo do ser humano, vai corroendo o fígado, corroendo os pulmões, corroendo o intestino, ataca a cabeça, afasta os amigos, desune a família, mata
matar e depois a pessoa morre. E com isso, a gente tinha a oportunidade de falar sobre alcoolismo na escola, se baseando às vezes em 1 ou 2 casos, que eram poucos, mas que eram casos que as crianças contavam na escola. Eu durmo na sala de aula, porque à noite meu pai chega bêbado, e a gente não pode dormir porque ele briga com a minha mãe, ele chega já valentão, e ele briga com a minha mãe, então na sala de aula a gente tem sono. Então houve necessidade da gente intensificar uma campanha muito grande, chamando o pessoal competente, professores qualificados na área e contando com o auxílio da polícia também, promovendo palestras para a gente também. E isso deu muito resultado. Aliás, nesse sentido, a gente percebia que muitas vezes quando os professores, a direção notava que o rendimento da criança caía também, tinha uma preocupação especial com essas crianças, não é? Tinha, através de visitas, não ficava só na reunião dos pais. Às vezes a gente marcava ou eu ou um professor, né, que observava o problema na sala de aula, fazia uma visita, depois trazia o resultado daquela conversa. E acabava descobrindo muitos problemas, né? Que a criança tinha, às vezes, o problema de passar a noite sem dormir, o problema da falta de alimentação, o problema da doença, de mães que, às vezes, elas faziam a consulta na Santa Casa ou no posto de saúde, mas, às vezes, não tinham condições de comprar um medicamento. Então, através dessas visitas, a gente descobria as pessoas que necessitavam de um apoio maior. Dona Dilce, na sua opinião, como podemos trabalhar a educação de crianças e jovens hoje? O que a senhora entende que mudou com relação àquela época para hoje? Então, João Paulo, o que mudou é que hoje não existe esse respeito mútuo de aluno-professor, professor-aluno, né? Por mais que o professor tenta educar uma criança, ele tenta fazer alguma coisa, ele é sempre assim, colocado de lado como se ele fosse um empecilho. A senhora não é minha mãe, eu não vou obedecer a senhora. E às vezes a gente pode perceber as brigas na sala de aula e o professor tem que cruzar os braços, porque se ele tocar numa criança e ela ficar marcada, o professor com certeza vai pagar a cesta básica ou ele vai receber uma punição maior. Então, falta alguma coisa, como eu disse para você, mudança assim, no sistema educacional. Uma reforma na estrutura, é o que precisa. Uma reforma estrutural. Isso. Dona Dilce, nós estamos chegando quase ao final aqui da nossa entrevista e a senhora deixou o SESI lá no final, quase nos anos 2000, não é? Sim. Finalzinho da década de 1990 e deixou para uma diretora que foi aluna, não é? Foi aluna do SESI desde o início, não é? Então, fala um pouquinho, né, desse período que a senhora teve que deixar o SESI. Doeu muito? Assim como nós tínhamos o gabinete dentário, que era doado por um dentista, pela família de um dentista, nós tivemos também um prezinho, que foi também implantado por um prefeito municipal de Álvares de Machado. E dentre essa turma dos 40 aluninhos do prezinho, tinha a Kita, Maria Auxiliadora Cabreira Parra de Freitas. E ela era uma menina muito entusiasmada, tinha vivacidade, era uma menina entusiasta para tudo que se fazia. Depois, ela começou a fazer o ensino fundamental no SESI e concluiu a 8ª série. Depois, ela voltou como professora. Ela foi convidada, naquela época não tinha concurso, ela foi convidada a participar do nosso quadro de funcionários. Participou e foi também escolhida como uma das melhores professoras da escola, vai receber um prêmio também, né, do Rotary Club, como outros professores também receberam prêmios. Não poderia premiar todos os professores, né, era meramente impossível. E a Kita, na época em que eu terminava já a minha permanência no SESI, ela se interessou em prestar o concurso em Presidente Prudente. Nenhum outro professor teve interesse. E ela participou e passou em primeiro lugar e foi minha sucessora. E juntamente com a equipe que eu deixei, depois com o tempo foram chegando outros profissionais, alguns saíram, mas vieram outros.
E ela formou a equipe dela juntamente com os pais também e continuou o sucesso da escola. Continuidade de um trabalho que a senhora tem a oportunidade de dizer aqui para quem está nos acompanhando o que a senhora leva de lição de vida desse tempo no SESI, o que a senhora tem a dizer das recordações, o que a senhora disse dessa vida no SESI? Eu me lembro das dificuldades que nós passamos quando o SESI passou por várias fases ruins de fechamento da escola. Houve uma época em que foram fechadas várias escolas do SESI e a nossa escola estava também entre as que deveriam ser fechadas, só com uma vantagem maior, porque nós tínhamos o prédio doado pela Prefeitura Municipal. E aí houve a necessidade de fazermos abaixo-assinados, marcarmos encontros com representantes do município, representantes regionais, com deputados, para que fosse a São Paulo em defesa do SESI. Isso aí nós batalhamos bastante, né? Só que valeu a pena, porque o SESI permaneceu aí de pé, graças à assinatura da comunidade, assinaturas da comunidade, assinatura dos pais, de pessoas amigas da escola, da região, e o SESI permaneceu em pé. Então eu acho que no meu tempo, o grupo de professores e funcionários que eu tive, a comunidade, os pais, enfim, todas as pessoas, os amigos da escola. Naquela época nós já tínhamos amigos das escolas. Nós tínhamos jovens que também se dedicavam aos nossos trabalhos filantrópicos. Então nós tínhamos essa equipe montada. Então nós demos assim um passo muito grande. Mas eu não posso me esquecer que eu posso comparar assim essa estadia minha no SESI como se fosse um jogo de futebol. Assim, o pontapé inicial foi dado pelo pastor Silas Franco e o pessoal da Igreja Metodista. Depois, eu, juntamente com a minha equipe, com os pais e com a comunidade, como eu sempre frisei, né, a valorização desse trabalho, escola, família, comunidade, nós demos o segundo passo, que eu considero assim, foi o primeiro gol que aconteceu no futebol. Depois, a indicação da Kita para ela prestar o concurso em Presidente Prudente, e ela assumiu o cargo com toda a sabedoria que ela tem, e muito nos honrou com isso. A Kita, a equipe dela e os pais, a comunidade, marcaram o segundo gol. E culminou então com essa equipe que ora está em atividade, através dos seus diretores, através dos pais, através dos alunos, através da comunidade. Então, culminou naquele gigante que está para ser inaugurado. Então, aí foi a história de vencer o campeonato. A terceira equipe venceu o campeonato. Muito bem. Nós agradecemos a educadora Dilce, que nos deu essa entrevista. A senhora tem algum agradecimento para fazer? O momento agora, se a senhora quiser registrar. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que colaboraram com o SESI durante a minha passagem, por esses 31 anos e 5 meses. Agradecer às autoridades municipais, através dos prefeitos municipais, através dos presidentes da Câmara, através dos vereadores, através da comunidade, de um modo geral, médicos, dentistas, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Presidente Prudente, autoridades do ensino, pessoal com o qual eu trabalhei, equipe formada de professores e alunos e pais, amigos da escola, amigos de um modo geral, todos que participaram da vida do SESI. E gostaria de destacar ainda que eu tenho muito que agradecer às mães dos alunos. E tenho que agradecer também esses 2 aluninhos que se encontram aqui nesse momento. O João Paulo, que era o nosso Mauricinho de Souza. Ele desenhava as nossas revistinhas em quadrinho da escola. Eu relembro muito com saudade. E o Gilmar, pelo exemplo da mãe dele, eu dedico a todas as mães dos alunos do SESI, pelo exemplo que ela sempre deu. Dia de reuniões de pais era dia de festa para ela. Ela vinha com o melhor vestido, ela arrumava os cabelos, passava um batom que sobressaía muito bem com a sua pele. E ela sempre fazia questão de passar na minha sala e dizer assim: não tem nenhum problema, mas se tiver,
manda me chamar que eu virei imediatamente. Então eu volto a dizer do agradecimento que eu tenho que dar a todos os pais dos alunos que passaram pelo SESI e a todos os alunos e todas as pessoas que passaram por mim. Eu rogo a Deus que tenham muitas alegrias, muita saúde e agradeço a todos de um modo geral e que Deus lhes pague por tudo isso. E nós agradecemos a todos que nos acompanham neste programa de entrevistas que faz parte do projeto Cidade Viva, uma realização da TV Foto Bruna que busca resgatar a história de Álvares Machado. Acompanhe também os nossos próximos programas.